Diz a palavra do Senhor aqui. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25. Mateus 6, 25 e depois eu vou ler o versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 25, depois o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? É uma pergunta. Aí lá no 34, Jesus continua dizendo aos seus discípulos o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você é uma pessoa ansiosa? Será que esse sentimento tem retirado suas forças? Será que esses últimos dias você está uma pilha? Pastor, estou a ponto de estourar aqui. Pastor, esses dias têm sido difíceis. Esses dias têm sido difíceis, pastor. Talvez você tenha aquele costume de roer as unhas. Eu mesmo, quando eu fico muito nervoso, às vezes fica umas manchas vermelhas aqui no meu pescoço. Quando eu fico muito apreensivo. Toda vez que você vê uma mancha aqui, aí ora por mim, viu? Que eu estou precisando de oração. Algumas pessoas ficam balançando a perna. Outras pessoas ficam nervosas, não se alimentam, outros se alimentam demais. Tem uns que não dormem, tem outros que dormem demais. Meu Deus do céu, que guerra dentro da gente, não é? Que guerra dentro da gente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Quando a gente vê a resposta dos irmãos aqui pelas redes sociais, a gente chega a uma conclusão inevitável, que esse negócio chamado ansiedade, ele pega todo mundo. Não tem bom. Se você é novo, se você é velho, se você tem mais experiência, se você não tem, se você é crente, se você não é. Isso é um negócio, parece que é uma coisa que se espalha. Quando vê, você já está aprisionado. Há quem diga que este mal é o mal do século. É como que alguém estivesse dizendo assim, ó, é algo que tem sido um obstáculo para que as pessoas do mundo inteiro vençam. E eu gostaria aqui de lhe mostrar pelo menos duas causas da ansiedade. De onde é que vem esse negócio? Por que a gente sente isso? Esse desconforto todo. A gente vai ver mais na frente que a ideia de ansiedade, a Bíblia vai falar de algo, ou no original dá uma ideia de algo que aperta muito ou que estrangula. E pode ver que esse sentimento é assim que a gente se sente. A gente, por fora está tudo bem, mas por dentro tem algo apertando a gente, né? Como se fosse uma surra. Como se fosse um murro no estômago, e aquela dor, e não passa, e você fica vulnerável, você não consegue resolver seus problemas, você fica sensível, você estoura com tudo. É uma confusão medonha, é algo muito ruim, e a gente está se aproximando, falando assim, eu estou falando de uma forma bem genérica, mas depois a gente vai ver o que Jesus falou sobre isso. Mas agora eu quero lhe mostrar que muitas vezes a ansiedade vem através de algumas ameaças.
Você sente que aquilo pode acontecer da pior forma possível. Você sente que aquilo vai chegar até você e vai lhe causar um dano. E quando você abre as portas para esse sentimento, você deixa essa impressão se tornar um gigante na sua vida. E aí, começa agora por um sentimento e esse sentimento começa agora a tomar conta do seu corpo. A doença da alma, ansiedade, passa agora a refletir na doença do corpo. Seu corpo agora começa a sentir essa pressão. Por exemplo, quem tem medo da morte? A morte, para essa pessoa, é uma ameaça. Quando eu digo medo, não é um medo comum, que todo mundo, eu acho que de alguma forma teme, né? É natural, o instinto de sobrevivência. E aí você blinda a sua vida, é natural. Pois bem, quando você deixa esse temor tomar conta e ser desordenado, a morte, ela é uma ameaça. Tem outras pessoas que não temem a morte, mas temem a solidão. E aí, meu Deus, eu posso terminar os dias da minha vida só, e agora e ninguém está me dando atenção, e eu fiz pelas pessoas e eu fui esquecido. É uma ameaça, ameaça da solidão, ameaça de morte e outros tipos de ameaça, ameaça da escassez, ameaça de ser esquecido, enfim. As ameaças é sim uma fonte de ansiedade. Mas não só a ameaça, como o medo. E quando eu falo que o medo também é outra fonte de ansiedade, uma pessoa muito ansiosa é uma pessoa que está deixando o coração ser tomado pelo medo. É impossível você ter coragem e deixar a ansiedade tomar conta da sua vida. Por isso que a gente se aproxima agora do que Jesus falou. Jesus sempre incentivou os seus servos a terem uma postura diante do mal. Sempre Deus incentivou os seus servos a acreditar no braço dele, Deus, para enfrentar as batalhas da vida. Só a gente olhar rapidamente para a vida de Davi. Quem foi Davi? Onde a gente abre a Bíblia, vê a história de Davi, a gente vê um confronto, um homem corajoso. Vamos falar de Gideão? Outrora, verdade, um homem tímido e medroso. Agora, um valente, porque Deus quer que você tenha coragem. Deus não quer que você se renda ao medo. Vamos falar de Moisés? Também medroso, não sei falar, tal, mas Senhor, agora Moisés na frente do povo de Deus. São muitos homens que se destacaram pela sua coragem e essa coragem não vem deles. Esses homens se destacaram porque Deus foi com ele e eles venceram o medo. Onde o medo se instala, a ansiedade toma conta. Agora, o mais grave é saber que a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o medo, ele pode ser um espírito. Então, veja bem, agora você está sendo atormentado por espírito. Espírito que não vem da parte de Deus. Eu não estou falando de todo tipo de medo, até porque o medo ele é uma reação natural do homem. Mas estou falando de um medo quando ele não é controlado. Passa a ser uma fobia, passa a ser, ai meu Deus, não sei o quê, e eu vou morrer, e vai acontecer isso mal, e eu vou ficar só, tudo é da pior maneira. Eu quero, em nome de Jesus, na autoridade que é me dada, no nome de Jesus, eu peço que você,
que está ouvindo essa palavra e está dizendo, pastor, eu acho que esse espírito de medo está tomando conta da minha vida. Isso é um espírito. Esse espírito não vem de Deus. Entenda isso. Esse espírito não vem de Deus. E enquanto eu ministro essa palavra, o inferno se levanta. A palavra do Senhor diz que Deus não lhe deu um espírito de temor, mas sim um espírito de fortaleza, equilíbrio e amor. É como que o Espírito Santo fosse chamado de espírito de equilíbrio, de amor e de segurança. Ou seja, onde está o espírito de medo, que é uma fonte da ansiedade, não está o Espírito de Deus. A gente precisa ouvir a palavra assim bem claro para a gente se ligar na terra. Você não pode continuar assim. Procure ajuda com o seu líder espiritual, procure uma ajuda, não sei, com um profissional da área, sei lá, faça alguma coisa. Você não pode continuar assim. Sabe por quê? Porque esse sentimento de ansiedade, provocado pelas ameaças ou pelo medo, e outras coisas também provoca, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que é que está acontecendo? Desculpa, sabe o que é que está fazendo na sua vida? Deixa eu tomar um pouquinho aqui de água. Sabe o que é que está causando na sua vida? Está causando um processo tenebroso chamado processo infrutífero na sua vida. Você anda tão preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, que você não está encontrando o equilíbrio para dar fruto, para progredir, para avançar. E isso na nossa fé é muito sério, porque Jesus não te salvou apenas para você morar no céu. Você tem que dar fruto aqui na terra, porque ele já disse que a árvore que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Então você tem que avançar, mas você está tão sobrecarregado, tão preocupado, tão rodeado de ameaças e de temores, que você não consegue produzir. E aí vem as reações. Você olha para o corpo e vê agora a dificuldade de fazer a digestão dos alimentos. Você olha para o corpo agora e não consegue a paz de espírito para dormir. Você acorda ansioso, nervoso, fica irritado, não consegue descansar. Isso tudo é reação da ansiedade. Vai no médico. Doutor, veja aí, eu estou morrendo. Aí o doutor faz um bocado de exame. Puxa para um lado, puxa para o outro, bota negócio no coração, aqueles aparelhozinhos, aí tu vê lá, não sei o quê. Meu filho, você não tem nada não, você tem uma saúde medonha. Mas, doutor, emocional. Veja aí direitinho, emocional. Muitas doenças são doenças da alma que têm um reflexo no nosso corpo. E não é só no nosso corpo, porque espiritualmente a gente também sofre muito. Eu acabei de falar, a gente se torna um crente sem ação, porque a gente não dá fruto. As preocupações da vida, se o menino vai estudar naquele colégio ou naquele outro, se você vai casar, se não vai, se o emprego você consegue, aí depois que consegue o emprego, fica morrendo porque acha que toda hora o patrão vai lhe colocar para fora. Aí está desempregado, está nervoso porque quer um emprego. Está casado, aí fica, meu Deus do céu, eu vou me separar, pastor, não sei o quê. É uma agonia, veja que guerra está dentro de você. Toda vez que esse mal se instala na nossa vida, irmãos, a gente perde a grande oportunidade de agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E onde chega esse mal chamado ansiedade, a fé declina. A fé declina. As coisas de Deus são puras, são legítimas. Não tem meio termo, não.
Não tem mistura, não, ou é ou não é. Mas diante dessas palavras e do texto de Mateus capítulo 6, você que ligou o rádio agora, você que chegou nas redes sociais, eu peço que você compartilhe. Eu estou falando sobre ansiedade e hoje o tema da mensagem é uma pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Me responda, você é uma pessoa ansiosa? E eu quero avançar aqui e também deixar uma espécie de observação. Porque também tem pessoas que acham que tudo é ansiedade. E não é. Porque a sensação que eu tenho aqui é que 100% disso, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas tem coisas que não é ansiedade. Por exemplo, eu aprendo aqui que você se esforçar para procurar, como a gente diz no popular, as suas melhoras, isso não é ansiedade. Você trabalhar. A gente tem um exemplo de quê? Das formigas. Das formigas. Elas trabalham para valer, para que no momento de inverno ou no momento em que não é propício elas estarem trabalhando, elas tenham o que comer. E isso, de alguma forma, gera um certo desconforto, porque você precisa estar atento ao que está acontecendo, você precisa economizar, e eu já avanço aqui dizendo a você que está preocupado em diminuir suas contas, conta de água, conta de luz, diminuir o preço lá da feira, ver o que pode comprar mais barato, não está gastando. Isso não é ansiedade. Isso é responsabilidade. Aí muitas vezes a gente está com esse senso de responsabilidade, fazendo tudo certinho e acha que está ansioso. Não é. Isso não é ansiedade, viu? Não é. A ansiedade é uma ideia de preocupação ansiosa, descontrolada. O apóstolo Paulo ele até disse lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, procure suas melhoras. Isso não é ansiedade. Procure trabalhar para valer, sempre valorizando e procurando tempo para a sua família e para a sua igreja. Essas duas entidades sagradas. Então, trabalhe para valer. Tem gente também que quer viver agora na moleza. Pastor, Deus vai providenciar. Você é preguiçoso. E Paulo já disse, olha, quem não trabalha não come. Não coma. Às vezes a gente esquece que a Bíblia ela é muito redondinha em algumas coisas. Não, é preguiçoso, Deus vai o quê, rapaz? Aí a Bíblia diz, vai ter com as formigas preguiçoso. O apóstolo Paulo vai dizer, não estão comendo, não estão trabalhando, não come. Não come. Aí dentro da sua casa, irmão, bota em prática essa palavra. É um menino cheio de saúde, só vou estudar. Tem que estudar e trabalhar. Agora, pobre da mãe, trabalha, acorda cedo, de tarde, o bonitão tá lá na televisão, com o mocotó grosso e olhando para cima, mamãe é uma cebola, rapaz. Bota esse menino para trabalhar, tem que trabalhar. Ah, meu filho, você não quer trabalhar, não? Diminui o rango do rapaz. É o que a Bíblia diz, não quer trabalhar, não coma. Não coma. E ainda bota o nome de Deus no meio. Deus não tem nada a ver com a sua preguiça. Deus não tem nada a ver com a sua preguiça. Você está atento ao que acontece ao seu lado. Isso também não é ansiedade. Procura economizar, tal e tal. Vamos lá. Agora, o mais importante da mensagem, dito tudo isso. Pastor, eu entendi, pastor, que tem coisa que não é ansiedade. Eu sei, pastor, que o que causa ansiedade são as ameaças, os medos. Eu sei que isso na minha vida, pastor, tem problema no meu corpo. Tem problema, pastor, na minha vida espiritual, porque está acontecendo isso tudo. Agora, pastor, como é que eu faço, pastor, para vencer? Como é que eu faço, pastor, para vencer a ansiedade? Vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer para vencer a ansiedade é saber que, enquanto você cuida das coisas de Deus,
Deus tem compromisso de cuidar e de, como eu posso dizer, de lhe preencher ou lhe dar aquilo que você precisa. E para ser mais claro, eu leio Mateus 6,19, que diz assim, ó: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. A sua prioridade de vida não é juntar tesouro na terra, e sim no céu. Com isso, você não se exclui de trabalhar, de suar forte para dar à sua família o melhor. Isso não lhe exclui, mas o seu coração não pode estar preso a essas coisas. Quando você se aprisiona ou permite que essa prisão chegue no seu coração, a prisão e o amor pelas coisas materiais, você começa agora a estar atento, ligado 24 horas, porque o ladrão se aproxima. Tudo que você conquistou, ou o ladrão vai roubar, ou a traça vai corroer, ou o ferrugem. Tudo que você construiu e está construindo e quer construir, um desses três vai se encarregar de destruir. Pode ficar tranquilo. Isso é a garantia que eu lhe dou. Então você tem que buscar as coisas da terra. Deus já disse que ele é dono do ouro e da prata, mas você não pode tornar essas coisas a sua prioridade. Aí você esquece das coisas espirituais e agora corre atrás disso. Por isso que você está desse jeito. Por isso que você está desse jeito. O segundo conselho que eu lhe dou é: cuide da pureza dos seus olhos. Versículo de número 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso ou terá enfermidades. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Segundo o conselho bíblico que eu lhe dou, aqui, palavras de Jesus falando sobre ansiedade. Jesus está dizendo assim: cuida do teu coração e da pureza da tua alma. Enquanto mais prisões e pecados domésticos ou pecados de estimação, aqueles pecados que a gente esconde no coração, passa tempo, e passa tempo, e passa tempo. Enquanto mais isso estiver aceso na sua vida, mais a ansiedade tomará conta da sua vida. Por isso que é importante, irmãos, buscar a purificação dos nossos olhos. Quando eu digo purificar os nossos olhos, é você valorizar a verdade nos relacionamentos. É você saber que você não pode só valorizar o que as pessoas veem ou percebem, não. O seu negócio é com Deus. O seu negócio é com Deus. Acabe com esse negócio, mas pastor, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus conhece a sua cobiça, a minha cobiça, que pode ser diferente da sua, mas é cobiça. Mas eu preciso repreender e dizer: eu não posso ter esse coração maligno. Às vezes, vê maldade em tudo. Você acha isso bonito, rapaz? Você acha que isso não é você que tem uma mente podre, não? Porque você vive com maldade, você acha que sua esposa é maldosa. Você mede os outros por você. Sabia disso? Porque você não pode ver uma pessoa e fica se enxerindo para ela, você acha que sua esposa, seu esposo faz isso porque você é maldoso e faz. Aí você acha que todo mundo faz. Isso é falta de pureza nos olhos. Aí veja quantos ataques espirituais nós sofremos. E Jesus está dizendo: olha, investe primeiro no meu reino. Você vai ver que até as outras coisas dessa vida vão acontecer de forma natural. Purifica teus olhos. Pede misericórdia quando você vê maldade nos outros. Senhor, será que isso não é meu coração não que está podre, não? Me dá graça, Pai. Me mostra.
Não deixa eu estar pensando dessa maneira, não. Talvez o pecado esteja em mim. Converse com Deus. Aí continua, a palavra do Senhor continua dizendo, terceiro conselho que Jesus dá, para você vencer a ansiedade, versículo 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Jesus diz, sabe o que Jesus está dizendo assim? Você tem que deixar de ser isentão, você tem que deixar de ser tímido. Você não pode estar, eu vou ficar aqui em cima do muro, pastor. Onde der eu estou. Não. As coisas de Deus é baseado na verdade. Se a gente sair da verdade, que nós gostamos de sair da verdade, a gente gosta de inventar uma situação. Mas Deus está dizendo, olha, você não pode, alguém já disse, eu gravei isso, ninguém pode carregar 12 melões na mesma mão, mesmo que a mão seja grande, feita a minha, se você não consegue pegar 12 melões na mesma mão, não consegue, você não tem estrutura para servir a Deus e servir as coisas desse mundo, se apegar às coisas desse mundo, você não tem estrutura para servir a Deus e ao dinheiro. E olha, precisamos ter inteligência espiritual, porque, em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, se você me servir, o dinheiro chega, mas o problema é que seu coração está no dinheiro. O seu coração está nas coisas materiais, e isso tem trazido para a sua vida um turbilhão de descontrole emocional. Afinal de contas, a gente tem 3 inimigozinhos lá na frente, né? Que eu falei, o ladrão, a traça, o ferrugem, que tudo que a gente constrói, eles se encarregam de destruir. Aí Deus diz, não pode servir a dois senhores. E interessante perceber que esse senhor chamado Mamon, o senhor do dinheiro, daqui a pouco Jesus substitui ele pelas preocupações da vida. Ou seja, Mamon também é Deus das preocupações desordenadas. Misericórdia. Então, quando a gente está repleto de preocupações, de temores e aquela agonia toda, a gente deixa de forma impensada, equivocada, de adorar a Deus e servir a Mamon, o Deus das preocupações. Olha como isso é sério. Olha como isso traz transtorno para a nossa vida. E aí, eu concluo dizendo que o último conselho que Jesus dá aqui é agora mandando você olhar para as aves do céu, versículo de número 26 do capítulo 6 de Mateus. Olhe para as aves do céu. Olhe para os matinhos que estão nas florestas. Aí Jesus disse, ó, eles são bem cuidados. São bem cuidados. Eu cuido deles. E quanto mais vocês, homens de pequena fé. E é interessante perceber, e eu concluo aqui, que você precisa investir no reino dos céus, você precisa purificar seus olhos, você precisa servir só a Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. As preocupações não podem ser o seu Senhor. Mas eu aprendo aqui uma coisa tremenda, porque Deus diz, olha, eu vou cuidar, eu cuido e eu vou providenciar o que você precisa, assim como as aves e assim como as ervas do campo. Mas é interessante perceber que Deus fala aqui também de honra. Quando você vence esse sentimento de ansiedade pelo poder de Deus, praticando o que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus, você agora, além de receber o necessário, como os pássaros e as ervas do campo, você recebe também honra. Porque Jesus disse que nem Salomão, melhor dizendo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Aleluia. Deus está dizendo através dessa palavra, meu filho, eu sou providência, confie em mim, cresça. Através da minha instrução, meu filho, porque eu vou te dar o necessário e eu ainda vou te honrar. Eu ainda vou te honrar e honrar muito. Portanto, igreja do Senhor, amados irmãos, não andeis, pois, ansiosos pelo que você vai comer, ou com o que você vai vestir ou beber,
Aleluia! Basta cada dia o seu próprio mal, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você é uma pessoa ansiosa? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.